Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. O grande tema desta semana tem sido as eleições nos Estados Unidos e, à medida que nos aproximamos a passos largos do final das contagens, vamos começar por recapitular o que aconteceu. Logo na terça-feira, quando os votos começaram a ser contados, Donald Trump cantou vitória. Pedro, o que é que tens a dizer sobre esta celebração precoce de Donald Trump? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Donald Trump, o que é que eu tenho a dizer? Saiu-lhe um bocadinho mal, não é? Especialmente porque vai perder. Nunca é muito bom. Olha, já diz o ditado português, que eu não sei se eles têm nos Estados Unidos: não deites foguetes antes da festa. E em princípio será o que Donald Trump terá feito. Se calhar se tivesse um ditado americano do mesmo não teria feito. Mas sim, em princípio, não só pelas sondagens, mas pelos votos contados até agora, Joe Biden em princípio vai ganhar de forma relativamente, uma margem relativamente um, grande e aceitável. Mas na verdade, quer dizer, todos sabemos que toda esta ideia da celebração e todo este positivismo, se é que lhe podemos chamar isto, Donald Trump faz tudo parte da estratégia de comunicação do mesmo. Portanto, tudo isto foi planeado, tudo isto já foi delineado previamente e, portanto, assim como, por exemplo, os processos em tribunal, assim como tudo aquilo que se tem passado na comunicação social, uh, faz tudo parte do plano para tentar, de alguma forma, ser reeleito. Mas eu também queria falar sobre uma questão que não tem diretamente a ver com o discurso quer dizer, de Vitória, não foi bem o discurso de Vitória, mas sobre a celebração dele, foi o facto de lhe terem cortado, que também se diz em português, o pio, há 1 ou 2 dias. Se é que, quer dizer, nós estamos agora isto no sábado, portanto deve ter sido para aí dia 5 ou 6 de novembro. ABC, CBS, NBC, grandes canais televisivos americanos, no fundo cortaram, portanto, o som ao senhor Presidente dos Estados Unidos, não é? Não só um candidato como é o Presidente dos Estados Unidos, em direto, enquanto ele fazia um discurso na Casa Branca. Eu não sei se isto já aconteceu, mas pronto, se esta eleição não for histórica, pelo menos isto há de ser. E eu acho que nunca defenderei Donald Trump em nada, mas neste caso específico acho que vou ter que o fazer, para a minha grande tristeza. Porque estamos perante um caso gravíssimo de violação do direito de antena. É um presidente de um país que está em eleições, tem todo o direito de falar e de ser ouvido pelos mídia. Se falarmos de um atentado, podemos falar também de um atentado à liberdade de expressão, apesar de não ter impedido que ele falasse, mas as pessoas de facto Bom, têm não será um direito. bocado um exagero atentar à liberdade de expressão? Epá, não, porque, quer dizer, por um lado sim, porque ele de facto, não é, falou, não é? Portanto, ninguém o impediu de falar. Um, mas neste caso específico, sendo ele um candidato, um político e um presidente, também tem direito a que a sua mensagem seja ouvida. E daí talvez a questão do direito de antena seja mais, sei lá, seja mais bem aplicado e seja mais bem enfocado. Sim, mas o importante realçar neste caso é que esses canais que cortaram o tempo de antena ao presidente foi de facto porque tudo aquilo que o presidente estava a dizer havia zero provas e era só para protestar as eleições. E é aí que entra a liberdade de expressão. Em princípio, não há problema nenhum em que uma pessoa minta, até agora. Um, Qualquer pessoa pode mentir, seja na televisão, seja na rua, seja onde for. Claro que há limites à liberdade de expressão, não podemos, como é óbvio, não é incitar à violência, incitar, etc. Que neste discurso específico não foi algo que ele tenha feito. Portanto, o homem pode estar a mentir o que ele quiser. Quer dizer, as pessoas, em princípio, nós não podemos considerar que as pessoas são estúpidas. Portanto, as pessoas têm os dados à frente delas. Se quiserem acreditar no Senhor Presidente, acreditam no Senhor Presidente. Se quiserem acreditar nos números, um, acreditam nos números. O que não pode acontecer é um conjunto de canais, os mídia, deliberadamente, retirarem o tempo de antena a um presidente em funções ainda, só porque, quer dizer, o homem está a mentir e só porque, neste caso específico, eles acreditam que as pessoas não têm que ouvir e que vão ser influenciadas, porque isso é verdade. A única razão pela qual tirar o tempo é porque as pessoas seriam influenciadas por esse discurso. E porque é essa necessidade de proteção. As pessoas, quer dizer, não têm que ser protegidas disso. Quer dizer, os cidadãos americanos não são um bando de mentecaptos
que são influenciados por tudo o Quer que lhes dizer, diz. Pronto, se calhar são, não é? Pronto, não sei. sim. Quer dizer, os mídias americanos acham claramente que eles são mentecaptos, portanto, Uhum. sim, acho que foi um grande desrespeito pela democracia, especialmente porque é um presidente de um país em funções, quer dizer, isto seria, quer dizer, completamente ridículo, quer dizer, fazer-se em qualquer outro país do mundo, nunca caberia na cabeça de ninguém hum, que isto acontecesse, mas pronto, só mesmo nos Estados Unidos e só mesmo porque o podem fazer nos Estados Unidos, porque, por exemplo, em Portugal tal situação seria completamente ilegal por questões do direito de antena, mas como nos Estados Unidos tudo é permitido, suponho que não seja, também não sou nenhum especialista do direito americano, mas acho que foi uma situação completamente absurda e ridícula e que espero que não se repita, apesar de Donald Trump também não ser de todo inocente nestas questões de atitudes antidemocráticas. Podes só repetir, Francisco, a pergunta do início, que eu entretanto perdi-me, que isto com o tempo uma pessoa. Claro, a primeira pergunta foi. Perguntei ao Pedro o que é que ele tinha a dizer sobre esta celebração precoce de Donald Trump, que cantou vitória na terça-feira. Certo. Bom, antes de mais, olá a todos, a vocês e a quem nos ouve. É assim, esta celebração precoce, também pegando um bocado no que disse o Pedro, já era, podemos dizer que expectável, quer dizer, Donald Trump sabia que os primeiros votos a ser contados, que penso que foram aqueles feitos presencialmente, seriam maioritariamente republicanos e os votos à distância seriam maioritariamente democratas, ou seja, para o alarido que ele supostamente iria fazer depois de saber que ia ser derrotado, ou estava em vias disso, o melhor seria fazer nem é bem um discurso, mas nem é bem um discurso de vitória, mas celebrações enquanto estava à frente de Joe Biden, e foi isso que ele fez, e pronto, isto agora em princípio irá prolongar-se na justiça, penso que também os apoiantes de Donald Trump poderão fazer alguma pressão, inclusive nas ruas e etc, mas quer dizer, isto também, a partir do momento em que se elege pessoas como Donald Trump ou, por exemplo, Bolsonaro no Brasil e tantos outros exemplos, a partir do momento em que se mete pessoas destas à frente de um país, num cargo como é o de presidente, nós não podemos esperar que eles vão sair de lá pacificamente, sem dizer nada de mal, até amanhã, boa noite. Não é bem assim. Eu acho que vamos ter uma batalha judicial e esperemos que seja apenas judicial durante muito tempo sobre estes resultados, muitas recontagens, etc. E depois, quer dizer, também temos aqui um bocado um sintoma daquilo que é a exclusividade americana. Imagine-se num qualquer país sul-americano ou num qualquer país do leste europeu, num qualquer país africano, os resultados ainda não terem saído quase uma semana depois, acho que ainda não passou uma semana, ter o presidente que anteriormente estava no poder a dizer que tinha ganho antes de saber que se tinha ganho e todas estas situações a acontecer. Quer dizer, já teríamos interferência externa, etc, mas como se tratam dos Estados Unidos, isso não aconteceu e, como sabemos, em princípio não irá acontecer. Depois, em relação aos canais terem interrompido, eu sei que isto pode dar, especialmente por parte da esquerda, muito para ir para as redes sociais dizer haha, olhem aqui, Donald Trump estava a falar, os canais de televisão calaram, olhem para este mentiroso, não sei o quê. Mas é como o Pedro dizia, quer dizer, isto da liberdade e da democracia não pode ser só quando as pessoas eleitas dizem o que nós gostamos de ouvir ou que sejam verdades, mesmo que sejam verdades, não podemos impedir alguém de dizer mentiras porque isso abre um precedente um bocado perigoso. E por fim gostava de acrescentar também que os mídias americanos podem ter tido uma, não vou dizer interferência, mas uma influência nestas eleições, como tem sempre, que pode ser encarada como positiva, porque tiram uma pessoa como Donald Trump para meterem uma pessoa como Joe Biden. Mas quer dizer, isto também mostra muito aquilo que é o poder dos mídias nos Estados Unidos. E isto hoje funciona para, pronto, com um resultado que nós consideramos bom, mas amanhã pode resultar em algo que nós consideramos mau. Portanto, isto
é um bocado uma faca de dois gumes, ou de legumes, como dizia o Jaime Pacheco. Não, e só para acrescentar muito rapidamente aquilo que estavas a dizer, não só pode resultar mal amanhã, como resultou há 4 anos. Não só a Sim, Fox sim. News teve imensa influência na eleição de Donald Trump, mas também a forma como os mídias democratas, e é estranhíssimo para um europeu, mas também especialmente para um português, dizer mídias democratas. É absolutamente absurdo que este conceito possa sequer existir. Um, mas pelo facto de terem literalmente gozado, a falta de melhor expressão, com Donald Trump durante toda a campanha eleitoral, terem menosprezado a sua pessoa, isso ainda deu mais. E os teus apoiantes, ainda mais importante do que eles, os teus Exatamente, apoiantes. exatamente, e completamente razão, especialmente aos seus apoiantes, ainda fez com que as pessoas tivessem mais vontade de votar em Donald Trump. E eu acho que, especialmente do lado da Europa, nós muitas vezes esquecemos que aquilo que são os mídia americanos representam uma percentagem minúscula daquilo que é verdadeiramente a população americana. Nós olhamos para Jimmy Kimmel, todas essas pessoas desses talk shows são das pessoas que nós mais vemos a falar, a gozar com Donald Trump, a falar sobre a política, sempre num tom jocoso. Mas a verdade é que essas pessoas representam uma completa minoria, para além de saberem muito pouco sobre política, mas representam uma completa minoria daquilo que é o povo americano. E nós saímos de lá a ouvir que, ok, de facto estas pessoas têm muita influência, essas pessoas têm uma influência absolutamente residual naquilo que é o eleitorado americano. E se me permites acrescentar mais uma coisa ainda em relação aos mídias, também há isto que tu falaste dos mídias democratas, que é um conceito muito estranho, e não é só esse conceito, quer dizer, nós em Portugal, e penso que não somos o único país, penso que é assim na maioria dos sítios, é raro encontrarmos um jornal que seja abertamente a favor de uma facção política. Os únicos jornais que existem assim são aqueles que são, pronto, que são órgãos oficiais dos partidos, os jornais dos partidos, etc, etc, os sites. E assim, a única exceção talvez seja, por exemplo, o Observador, e isso também pode evitar um bocado a polarização, não é? Ter os mídias sempre assim, mais ou menos no meio, e a não se assumirem abertamente como pertencendo a um dos lados. Sim, e a questão é só mesmo agora, espero eu, para concluir de vez esta questão dos mídias, porque até não era suposto falarmos sobre isto. Temos tempo. Mas a verdade é que os mídias americanos nem sempre foram assim. Nem sempre houve esta ideia de mídias democratas e de mídias republicanos e de jornais, televisões, rádios, etc., que apoiam ou defendem um dos lados. Na verdade, nasceu nos anos 60 por causa de uma lei que basicamente disse que já não era preciso, que já não obrigava a imparcialidade nos mídias, que é uma ideia, quer dizer, é no fundo a base quer dizer, daquilo que deve ser a regulamentação dos mídias, não há imparcialidade, não é? Quer dizer, numa coisa que que influencia de forma tão grande a população, quer dizer, é o mínimo dos mínimos haver imparcialidade. Portanto, não havendo isso, o facto de um país tão importante como os Estados Unidos e com tanta tradição, supostamente, democrática, ter aceito e ter recusado e afastado a obrigatoriedade de imparcialidade dos mídias é algo que ainda hoje me transcende completamente. Daniel, dos 270 grandes eleitores necessários para vencer, neste momento em que estamos a gravar, Joe Biden tem 264 e Donald Trump 214. O que é que achas que levou a esta diferença entre os dois candidatos? Bom, 50 grandes eleitores de diferença não é propriamente uma diferença abismal, mas também não é tangencial, e ainda temos os que faltam que podem aumentar ou diminuir essa diferença. Em princípio acabarão até por aumentar. Mas eu penso que o Joe Biden só está neste momento a um estado, qualquer que ele seja, de ser eleito, certo? Sim, é verdade. Pronto. Bom, e quer dizer, eu acho que também estarmos até ao fim a medir os estados que faltam, uns com às vezes 10, 100 mil votos de diferença,
é um bocado o sintoma daquilo que é o método dos Estados Unidos eleger o presidente através do colégio eleitoral, mas também não deixa de ser um sintoma desta eleição, que foi uma eleição muito participada de ambos os lados. Há quem tenha dito já que foi devido aos votos antecipados, etc, etc, mas acho que foi mais que isso, quer dizer, os Estados Unidos estavam muito polarizados neste momento entre os democratas e os republicanos de Donald Trump, e quer dizer, havia quem tivesse dúvidas se esta divisão seria mesmo assim, incluindo eu próprio, se forem ouvir o podcast em que nós falámos na primeira temporada já sobre as eleições norte-americanas, eu esperava que houvesse mais votos nos third parties, pessoas que não votavam porque não se identificavam com nenhum deles. Ora, isso não se verificou. Ainda que o Partido Libertário tenha tido mais que 1% dos votos, até, penso eu, o Partido Verde, por exemplo, não teve basicamente votos nenhuns, o que significa que mesmo pessoas mais progressistas, mais à esquerda, pessoas que supostamente não se identificariam com Joe Biden, foram votar. E Donald Trump também teve muitos votos, mobilizou a sua base, penso que toda, para ir votar. E isto não deixa de ser, portanto, um sintoma. Mas, pronto, era basicamente isto. Sim, eu acho que sim, também não acho que haja grande coisa para acrescentar, mas o que eu queria dizer é exatamente isso, quer dizer, a diferença não é muito grande, mas é maior do que se projetou inicialmente. Parecia estar muito mais renhido do que de facto ao parece vai estar. Mas é verdade, era o que o Daniel estava a dizer, não, esta polarização dos Estados Unidos que nasceu com Donald Trump será certamente o legado que ele irá deixar na política americana, quer saia, não saia, quando é que sai, quando é que não sai. Isso ninguém lhe tira. Esta influência que ele teve será, e este legado que ele deixou, e este país que ele deixou, certamente vai marcar os Estados Unidos nos próximos anos ou décadas. Pedro, estas eleições, como estavam agora vocês a falar, são eleições altamente atípicas para os Estados Unidos. Primeiro, devido ao grande número de eleitores e, em segundo lugar, devido à quantidade de estados que os democratas conseguiram retirar, salvo seja, aos republicanos. Queres comentar esta situação? Sim, é verdade. Qualquer um dos. As eleições dos Estados Unidos são relativamente simples de analisar, porque é o do colégio eleitoral. Portanto, é muito fácil de identificar quais são os estados que cada candidato tem que ganhar. Portanto, chamam isso normalmente os swing states, porque tanto podem ir para um lado como para o outro. São estados como a Flórida e também, muito especialmente o Midwest, estados como Illinois, Ohio, Wisconsin, Michigan, e depois também os dois estados do Colorado e do Arizona. Portanto, estes são sempre os estados importantes, porque estados como, por exemplo, Tennessee, Kentucky, North Dakota, South Dakota são obviamente republicanos, não há qualquer dúvida sobre isso. Nova York e Califórnia vão obviamente para os democratas, portanto aqui quase nem é preciso fazer campanha. Portanto, os estados que estão a ser discutidos são quase todos eles relativamente normais que estejam a ser discutidos, porque é assim, é isso que a história eleitoral americana nos conta. Mas para mim o estado mais interessante em questão será neste momento a Geórgia. A Geórgia encontra-se no sul dos Estados Unidos, acima da Flórida, naquilo que é chamado um conjunto de estados, que são o Deep South, por serem os estados confederados de uma população conservadora, para não utilizar outras expressões, e são estados que sempre votaram republicano por razões evidentes, estão associadas portanto, aos confederados, ao racismo, ao segregacionismo. Portanto, a defesa desses valores é-lhes muito importante e, como é óbvio, que só terão minimamente votando no Partido Republicano. E a Geórgia está no centro disso. A Geórgia está ao lado do Alabama, para percebermos mais ou menos geograficamente. Talvez o Alabama seja um estado um bocadinho mais explícito nesse sentido. E a verdade é que Joe Biden está neste momento à frente
na Geórgia, que é uma coisa, quer dizer, pelo menos na minha opinião, que ninguém previa, e acho que isto também será muito importante para mudar um pouco aquilo que é a visão eleitoral dos candidatos dos Estados Unidos. O Alabama já teve, durante os últimos anos, um senador democrata, o que nunca tinha acontecido. A Geórgia agora provavelmente poderá votar democrata numa das eleições mais renhidas dos últimos anos. E isto deve-se. O Texas teve durante um tempo virado para Biden, apesar de agora a diferença ser muito grande. Portanto, acho que esta ideia de estados diferentes, se calhar o Midwest vai deixar de ser tão importante, e agora há estados como, por exemplo, o Texas, a Geórgia, que vão ser muito importantes nas próximas eleições, porque até que ponto é que estes estados não podem lentamente virar democrata, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos são cada vez estados menos rurais, e é relativamente factual, nada em eleições é factual, mas é relativamente factual que as cidades dos Estados Unidos votam todas democratas. Isto vê-se na Câmara dos Representantes, isso vê-se no Senado, e vê-se agora nas eleições presidenciais pelas contagens dos condados. Por exemplo, Dallas, Austin, Fort Worth, Houston, San Antonio, as grandes cidades do Texas votaram todas democrata, num estado que é conhecido como sendo o grande estado republicano. Portanto, eu acho que estas eleições também são muito interessantes para isso, mas concluindo de vez, Joe Biden roubou estes estados a Donald Trump, mas evidentemente eram estados que ele tinha que roubar se quisesse ganhar as eleições. Se ele não tivesse ganho estes estados, era impossível ter ganho as eleições. Pedro, deixa-me só fazer uma observação. Tu começaste a falar da Geórgia, que neste momento a diferença é 0,1% a favor de Joe Biden, mas eu acho que saltaste aqui um estado, que é o estado da Pensilvânia, que está com 0,4% mais a favor de Joe Biden do que Donald Trump. Isto foi uma grande reviravolta altamente inesperada, que aconteceu recentemente. Queres comentar o estado da Pensilvânia em si? Sim, honestamente, a Pensilvânia, nestas eleições específicas, foram muito interessantes por uma razão muito simples. As primeiras projeções que saem dão 85% para Joe Biden. Toda a gente sabia que isto não, como não iria ficar assim. A Pensilvânia quer dizer, é um swing state, mais ou menos, não tanto como outros, mas normalmente votava democrata, votou Donald Trump há 4 anos. Isso sim foi surpreendente, ninguém estava à espera. E agora, a diferença são cerca de 30 mil votos, que é pouquíssimo, naquilo que é a globalidade dos votos, são quase 7 milhões de votos na Pensilvânia. Portanto, 30 mil é rigorosamente nada. Ainda se vai ver, provavelmente Joe Biden vai ganhar. Era aquilo também que o Daniel já falou no início do programa, de se ter começado a contar primeiro os votos presenciais e depois os votos por correspondência. Portanto, é perfeitamente normal. Já se sabia que eventualmente na Pensilvânia, com o passar do tempo, com o decorrer das horas e dos dias, à medida que se fosse contando os votos por correspondência, Joe Biden iria reganhar pelo menos a distância que tinha para Donald Trump. Mas não acho que seja assim tão surpreendente como o facto de Arizona ter sido democrata, porque, mais uma vez, são swing states, são grandes cidades como Pittsburgh e Filadélfia, historicamente democratas, e foi mais surpreendente Donald Trump ter ganho há 4 anos do que propriamente Joe Biden reganhar agora. E mais uma vez, é o que eu estava a dizer, ele tinha que ganhar na Pensilvânia se queria ser presidente dos Estados Unidos. Portanto, mais uma vez, não fez mais que a sua obrigação. Daniel, força. Bom, eu nesta questão dos estados e dos swing states, quem é que vota em quem, etc, não percebo muito, então eu deixei aqui o Pedro dar a sua explicação. Só uma coisa que eu, entretanto, queria acrescentar a meio, que era a tal tendência para as pessoas votarem mais nos democratas nas grandes cidades, etc. Quer dizer, e também é um bocado isso que leva à diferença no voto popular e no colégio eleitoral, não é? Que os democratas tiveram mais 2 milhões e tal de votos em 2016, agora acho que a diferença ainda é maior. Penso que o Joe Biden já é o presidente mais votado da história dos Estados Unidos, certo? Sim, penso que sim, de facto. Sim. Também porque foi Pronto. das eleições mais participadas de sempre, portanto também seria relativamente de esperar que quem quer que ganhasse seria, quer dizer, que conseguiria esse feito.
Sim, mas isso também não deixa de ter a ver um bocado com o facto de as grandes cidades, com mais gente, com mais densidade populacional, tendencialmente votarem mais nos democratas. E também, voltando um bocado àquilo que estávamos a falar há bocado, a tendência é os mídias normalmente representarem quem está nas grandes cidades, quem está nos centros urbanos, que pronto, é onde há mais gente, onde há mais meios de comunicação social, e talvez também se explique um bocado daí. Nós temos uma ideia um bocado errada daquilo que são os Estados Unidos através dos mídias. Sim, eu só queria acrescentar aqui exatamente naquilo que estavas a falar das grandes cidades e isso não só explica esta questão do voto popular, como também explica, como também é explicado pelo simples facto do colégio, da forma como o colégio eleitoral funciona. Ganham todos os grandes eleitores de um certo estado o candidato que tiver mais votos, mesmo que não tenha maioria absoluta. O que faz com que, não é, num estado muito populoso, como por exemplo a Califórnia, Joe Biden tenha ganho por uma diferença de 4,3 milhões de votos, que honestamente, se tivesse ganho por 2 era igual. Sim, ou por um. Ou por um, era completamente igual. E se nós percebermos então, analisando a quantidade de votos que Joe Biden tem até agora, mais uma vez, sexta-feira, 7 de novembro, Joe Biden tem 74,8 milhões de votos e Donald Trump 70,5. A diferença entre os dois é os tais 4,3. Portanto, se a Califórnia tivesse mais ou menos ela por ela, Joe Biden e Donald Trump tinham mais ou menos o mesmo número de votos. Isto deve-se à questão do colégio eleitoral e deve-se à grande população que tem estados como a Califórnia ou Nova Iorque. São estados enormes que votam maioritariamente democrata, o que torna um bocado irrelevante para os seus eleitores. E depois, como é evidente que isso se vai mostrar no voto popular. Agora, é um bocado um problema do sistema eleitoral deles, não? Quer dizer, não podem dizer agora, Donald Trump não ganhou o voto popular, quer dizer, mas é o sistema que... Já ao tempo, não é? Eu tenho. Exato, é o sistema que sempre existiu e que sempre se criou, portanto, não acho que... Não percebo esta ideia. E este sistema do winner takes it all também leva um bocado a que, pronto, se evite que apareçam novos partidos, e isso também pode explicar em parte aquilo que se tem vindo a tornar a política norte-americana, a carência de novas ideias, etc, etc. Mas isso é todo um outro debate. Sim, de facto. Vou então passar para a minha última pergunta. Daniel, Donald Trump tem feito acusações de fraude sem qualquer fundamento. O que é que... Achas que isto se deve ao facto dos resultados não estarem a ser os resultados esperados por Donald Trump? Sim, é um bocado aquilo de que eu falei no início, quando se elegem pessoas como Donald Trump, já se deve estar à espera destas coisas, já se deve estar à espera que não saiam pacificamente do poder. Já se sabia que se Donald Trump tivesse uma vantagem relativamente confortável, ou uma vantagem não tão confortável, mas que tivesse à frente, a caminho da vitória, que neste momento podemos dizer, penso eu, que seguramente irá para Joe Biden. Mas quer dizer, a partir do momento em que os resultados não fossem os que ele desejava, ou próximos àqueles que ele desejava, obviamente que iria pôr estas eleições em dúvida, devido à sua legitimidade e tudo mais. E pronto, estamos a assistir um bocado a isso. Mas daqui para a frente eu não sei como é que irão reagir as instituições americanas, mas quer dizer, a partir do momento em que um presidente que ainda está em funções começa a duvidar da legitimidade de umas eleições porque estas não tiveram o resultado que ele desejava, acho que isso, considerando nós no Ocidente, a América, o grande farol da liberdade e da democracia, é capaz de pôr aqui uma série de ideias em risco. Sim, eu também só concordo plenamente com tudo o que disseste. Eu só queria acrescentar uma pequena coisa sobre a questão dos processos e dos processos judiciais instaurados por Donald Trump. Primeiro, até agora foram instaurados 4 e as últimas informações que obtive, 3 deles já foram perdidos. Portanto, na Geórgia, por exemplo, no mesmo dia ou no dia a seguir em que o processo foi instaurado, foi imediatamente perdido em tribunal, portanto só sobra um. Portanto, em princípio, essa sua Mas estratégia... achas que isto vai acabar por aqui? Isso é um bocado ingênuo da tua parte.
Não, acho que honestamente, em termos de. Acho que não será uma questão resolvida em tribunal, porque acho que honestamente não há grande forma de alegar. Quer dizer, o homem bem que pode andar a fazer processos, quer dizer, durante os próximos 3 meses, mas se eles não têm qualquer tipo de mérito, quer dizer, não há nada que. A partir do momento em que um tribunal, em menos de 24 horas, nega o teu processo, epá, é porque não havia mesmo qualquer tipo não tinha pés nem cabeça, quer dizer, não havia qualquer forma deste proceder. Donald Trump não tem qualquer provas, portanto, ele bem que pode andar em processos até a quinta casa. Mas em princípio não acho que será por aí que ele possa retirar qualquer coisa. Por outro lado, já estão a haver recontagens em vários estados e também é por causa disso que isto anda tão demorado. Por exemplo, na Geórgia já está a haver recontagens. O que eu acho que é particularmente interessante, porque em 2000, nas eleições Bush contra Al Gore, também houve a questão das recontagens na Flórida, que foram, entretanto, recontagem essa que foi, entretanto, proibida pelo Supremo Tribunal norte-americano e que deu, consequentemente, não é, sendo a contagem proibida, os grandes eleitores a George W. Bush e, portanto, o homem ganhou as eleições. Portanto, não percebo como é que há 20 anos foi permitido que existisse estas várias. Quer dizer, não foi permitido que existisse essa recontagem, mas agora os vários estados andam a recontar. Não percebo que raio de double standard é este, mas pronto, mais uma vez. Acho que Joe Biden poderia ir por aí, mas também se calhar não vale muito a pena, porque em princípio vai ganhar. E assim concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.